Louvado seja Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. A Bispa Cibele. Peço que todos estendam a mão. Vamos orar pela vida dela, amém? Tenho certeza que Deus vai usar a vida dela hoje aqui nesse lugar. Assim como Deus usou a cada um que subiu aqui e contou testemunho. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, te apresentamos a vida da Bispa Cibele nas tuas mãos, Senhor. Eis a vida da tua serva, da tua filha, aquela que tem direcionado a tua igreja, Senhor. Aquela a quem o Senhor tem revelado algo, coisas profundas e ocultas no coração dela. Que o Senhor, Pai, nesta noite, venha falar através da boca dela aquilo que a tua igreja precisa ouvir, Senhor, e não aquilo que nós queremos. Nós abençoamos este momento em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, amém. Podem se sentar. Abram a sua palavra no Evangelho de Mateus. Enquanto você abre Mateus 25, eu quero agradecer ao Senhor em primeiro lugar, né? Cumprimentar a todos, a paz do Senhor. E agradecer ao Senhor, agradecer aos pastores dessa igreja, porque é uma honra, né, estar neste lugar. É um motivo de muita honra e de muito temor. Quando as pessoas que sobem aqui falam que as pernas tremem, e tudo isso é verdade, irmãos. E não importa se você faz isso há 1 mês ou 10 anos, porque o tremor é de temor, porque a responsabilidade de estar aqui falando da palavra do Senhor é grande. Então eu quero pedir que vocês me ajudem, tá? Vamos combinar, vocês podem dar glória, podem dar aleluia, tá bom? Quando eu for beber água, vocês dão glória, para não ficar aquele silêncio, amém? Vocês me ajudam, porque o Senhor, Ele me deu a palavra conforme realmente o tema, e muito já se foi falado aqui. Realmente, esse povo deixa os pastores subir e deixa o pregador de calça curta, né? Porque os pastores, eles arrasam com tudo, né? Mas eu creio que o Senhor fala e usa cada um de uma forma específica. Então eu creio que Ele vai me usar da maneira como Ele planejou nessa noite. Na mesma palavra que todos falaram, que é essa parábola dos talentos, que se encontra em Mateus 25:14. Eu quero ler com você essa parábola e depois falar com você sobre o que o Senhor colocou no meu coração. Muitas das coisas foram faladas aqui, mas tem algumas coisas que eu creio que Deus deixou como a cereja do bolo nessa noite, amém? Diz assim que o reino de Deus, se você vê no 25:1, fala, o reino dos céus será, pois, como, e ele conta primeiro a parábola das 10 virgens. E depois ele vem no 14 e diz que o reino dos céus será também como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 e veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2. Veja, ganhei mais 2. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. E por fim veio que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor era um homem severo,
que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? E então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa palavra, aos olhos de muitos, é uma simples parábola de talentos que vai explicar que nós devemos usar os nossos talentos de uma forma boa. Mas esse texto está falando do reino dos céus, está falando daquele grande dia em que nós vamos prestar contas para o nosso Senhor. O nosso Senhor é esse. E nós somos os empregados, os servos que recebemos esses talentos. E uma das primeiras coisas que o Senhor colocou no meu coração, que eu nunca tinha notado nessa parábola até essa semana, quando eu comecei a ler e pedir ao Senhor o que Ele queria, uma das coisas que mais me chama a atenção é que o Senhor não fala o que é para ser feito com o talento. E em momento nenhum Ele fala: olha, vai lá e ganha mais, ou vai lá e enterra, ou vai lá e vende, ou vai lá e investe. Ele só entrega. E a maioria, muitas das vezes não, quase todas as vezes a gente fica fazendo o quê? Perguntando para Deus o que é que eu faço. Só que em nenhum momento Ele falou que era para fazer, Ele confiou. Quando você confia em alguém, você entrega e deixa. Quando você confia no seu marido, você não segue ele quando ele sai de casa. Quando você confia na sua esposa, você não vai lá no WhatsApp dela e fica fuçando para ver se tem alguma coisa. Você confia. E esse Senhor, que é o nosso Deus, que está falando conosco nessa noite, nos confiou talentos. Você percebe que o texto fala que Ele deu, no versículo 15, de acordo com a capacidade. Só que todos receberam. O que me abre os olhos que todos temos capacidades. Não importa se pouco, médio ou muita. Todos aqui que estão aqui nessa noite, todos nós recebemos talentos do nosso Deus. De acordo com a nossa capacidade. Porque um pai que sabe o que o filho sabe ou não fazer, nunca vai dar algo que ele não pode. Ninguém vai dar um carro na mão de um menino de 10 anos e falar: vai andar. Um pai não faz isso. Eu demorei para tirar minha carta. Pergunta se minha mãe deixava eu pegar o carro dela antes. Não, porque ela sabe que eu não tinha capacidade. Se Ele te entregou, é porque Ele sabe que você tem capacidade. É a primeira coisa que o Senhor quer nos dizer. E a segunda que eu quero pontuar aqui é que quem decide o que fazer com o talento não é o Senhor. O Senhor não decide por você. Se você está esperando o céu abrir, o anjo descer, para você saber o que você faz com o talento que Deus te deu, vai ficar esperando, irmão. E naquele grande dia, você vai ouvir: servo mau e infiel. Porque o papel do Senhor é te dar o talento. E Ele já te deu. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que é o talento. Mas eu já quero que você comece a prestar atenção. Porque na maioria das vezes, gente, a gente pensa que a gente não pode. No final do ano, eu pedi o meu esposo... Ele sempre faz isso comigo. Eu fico doida. Porque ele pede para eu pregar em culto de ceia. Eu falo: Senhor... E toda vez que ele pede para eu pregar, quando eu olho na igreja, 6, 7 visitantes. Eu falo: ai, Jesus, tem misericórdia.
E nesse dia, no final do ano, era o último culto de domingo. E eu pedi uma palavra para o Senhor. Daquele jeito, né? Último culto de domingo do ano. Senhor, nos dá uma palavra para a gente caminhar, né? Falei com ele. Deus te deu alguma palavra? Ele falou, não, pode orar aí que Deus vai descer o manto para você. Eu falei, amém. Pedi uma palavra. O que a gente espera? Que Deus vai falar? 2023, o ano da prosperidade. 2023, o ano da unção e da porção dobrada. 2023, o ano das bênçãos. Sabe o que Deus falou para nós naquele culto, naquela igreja? Que nós iríamos entrar em um tempo de sair da zona de conforto. Quando o pastor começou a falar do porão, eu lembrei na hora. Porque até esse dia, ninguém me chamava para pregar. Aí lá vou eu pregar para a igreja. Quando nós vamos pregar para a igreja, irmãos, a primeira pessoa que recebe a palavra sobre nós, somos nós. E Deus lançou essa palavra sobre mim, eu falei, agora o bicho vai pegar. Por quê? Como eu disse, o temor, o tremor, o nervoso e o pensamento de que eu não sou capaz, vem na mente. E aí o Senhor pega e fala, toma o talento. Sai da zona de conforto. Sai do porão. Quando eu vejo mensagem de pastor e pastora agora no meu WhatsApp, eu fico assim, ó, Senhor da glória, meu Deus, Jesus, me ajuda. Porque eu já sei que vem bomba. Antigamente era só pedido de oração, agora já vem um pedido para pregar. Eu falo, meu Deus, agora eu queria orar só pelos irmãos. Porque Deus quer nos tirar desse porão, dessa zona de conforto. E aí eu disse, né, nesse culto, que se você olhar ao seu redor e estiver muito confortável, você está no lugar errado. Porque Deus não nos coloca em lugares confortáveis. Ele nos coloca em situações difíceis para que nós tenhamos vitória, para que o nome dele seja glorificado e aí nós somos abençoados. Mas de confortável não tem nada. Quando Davi estava em um lugar confortável demais, o que ele fez? Pecou. E quando ele estava no momento mais difícil que ele foi exaltado, que ele venceu o gigante. Então o lugar confortável não é para mim e para você. Porque se nós estamos nessa noite aqui, um sábado, irmãs, a maioria das pessoas está onde? Uns com a família, curtindo, assistindo uma série, um filme. Outros estão curtindo fora na balada. E nós estamos na casa do Senhor, na casa do Pai. Então nós estamos aqui porque nós não podemos estar no porão, no lugar confortável. Quem vai decidir o que o Senhor, o que vai fazer com o que o Senhor deu, somos nós. E uma das coisas que eu mais vejo, os pastores que são mais experientes vão concordar comigo. Uma das coisas que eu mais vejo na obra do Senhor é irmão enterrando talento. Porque nesse texto nós temos 3. 2 fizeram o que era certo. E a diferença do que recebeu 5 para o que recebeu 2 só era a capacidade deles. Os 2 fizeram o serviço como deveria ser feito. E os 2 receberam a mesma resposta. Servo, bom e fiel. O outro que enterrou é que fez o que era errado. E na obra do Senhor, na igreja de Deus, é o que mais nós vemos. E se você parar para conversar com qualquer irmão que enterrou dom e talento, a primeira coisa que ele vai falar é: eu não faço mais isso porque eu fui numa igreja e um pastor fez isso, isso e isso comigo. A obreira fez isso, isso e isso comigo. A irmã fez aquilo, aquilo, aquilo comigo. E aí agora eu não canto mais, eu não prego mais, eu não louvo mais, eu não danço mais, eu não fico mais no som. Eu não fico mais na porta? Não fico mais na porta. Porque eu ficava na porta e as irmãs não davam a paz do Senhor para mim. Então as pessoas enterram os seus dons por conta do homem. Você está enterrando o seu dom olhando para quem está multiplicando o outro.
Porque esse irmão, na maioria das vezes que você está olhando e enterrando o seu dom, ele está multiplicando, ele está crescendo. E você está enterrando o seu. E é o que mais tem. Na igreja é o que mais tem. Se você pegar a reunião de obreiro, você vai ver um monte. Quantos e quantas pastores, pastoras, obreiros, diáconos desviados do caminho do Senhor, porque decidiram simplesmente enterrar o seu dom por conta de um acontecido em uma igreja em um dia. E a vida com Deus se resume a isso? A vida de que Deus derrama sobre nós se resume a um problema que nós passamos com alguém? Não importa o que o irmão ou a irmã te falar. O que importa é o que Deus te diz. Eu sempre, eu canto até um louvor às vezes, porque de vez em quando dá umas coisas na cabeça da gente, e eu gosto de escutar aquele louvor diz, porque ela fala, luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. E o que o povo diz não me importa. Eu quero ouvir o que o Senhor diz. E o que Ele diz? Diz que eu sou amado. Diz que eu sou forte quando eu sou fraco. E isso tudo você vai usar para poder cultivar o talento que Deus te deu. E o porquê que eu comecei falando justamente de quem enterrou? Nossa, bispa, mas você podia falar de quem multiplicou, né? Mas o problema não é quem multiplica, irmão. O problema é quem enterra. Quem multiplica, o texto já falou. Ele multiplicou e glória a Deus e aleluia. E está tudo bem. Agora, o problema é de quem enterra. E se Deus escolheu essa noite, essa palavra, para nós mulheres, principalmente, mas para todos que estão aqui nessa noite, é porque tem muita gente aqui que se cavucar aí, vai achar dom enterrado. Só que Deus está dando hoje uma oportunidade de você desenterrar o dom hoje. Não deixar para desenterrar naquele grande dia. Porque naquele grande dia daí você não vai ter mais tempo. E quantas vezes, né? Esses dias eu gravei um vídeo falando, né? Qual é o meu chamado? Essa pergunta, gente, ecoa nas mentes. Todo mundo que aceita Jesus, passa um tempo e já pergunta, qual que é o meu chamado? Né? Para que eu estou aqui? O que eu vim fazer nessa igreja? Qual o meu chamado? Qual o meu dom? Senhor, que dom que o Senhor vai me dar? Qual o meu talento? E esses dias eu estava conversando com uma pastora muito abençoada que abriu meus olhos sobre dons e talentos. O que era dom e o que era talento. Eu falei, gente, como que 15 anos depois, lendo a mesma palavra, eu nunca percebi que existia uma diferença? Para mim era tudo dom. E dom é aquilo que você não precisa se esforçar para fazer. Quem já viu um irmão, não acontece aqui, né? Porque aqui não tem ninguém que fala mal de ninguém, né? Só acontece lá nas outras igrejas. Quem já viu um irmão que você fala assim, mas como que pode esse irmão estar profetizando desse jeito? Sendo que esse irmão aí, não, ele não é muito certo das ideias. E ele está profetizando assim, sabe o que é isso, irmão? Dom. Porque Deus, quando Ele quer, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Isso não é muleta para pecado, não. Mas quando Deus quer usar, Ele usa. Quando Deus quer dar um dom para uma pessoa, Ele não faz uma ficha de aprovação para ver, olha, deixa eu ver se a Sandra Bonfim, ela merece ter o dom do conhecimento. Não, Deus dá o dom do conhecimento para ela, porque não é para ela. Os dons são da igreja. Isso é uma outra coisa que eu aprendi com a minha pastora querida Luciana. O dom não é do profeta. O dom não é do pastor, do obreiro. O dom é da igreja. Você só vai servir a igreja. Então Ele dá para quem Ele quer. Ele não precisa de alguém capacitado para dar dom.
Porque eu já vi pastores iletrados, analfabetos, pregar e o mundo se acabar em volta. Ele não precisa. Deus não precisa de nada para agir na vida de ninguém. Mas o talento, ele dá da mesma forma para qualquer um. Mas a diferença é que ele dá de acordo com a capacidade. Porque esse sim, você tem um trabalhinho. Talento, o significado é algo que você tem facilidade de realizar. Agora eu quero que você comece a desenhar aí na sua mente, tá? Pensa na sua vida. Não é para pensar na do vizinho, nem da do irmão, nem do marido, nem do filho. Falar, olha, aquela lá tem o talento e não usa. É para pensar na sua vida. Aquilo que você tem facilidade de realizar, de desenvolver. E que você pode melhorar com dedicação, treinamento. Ou seja, habilidades que você pode cultivar. Agora, para ninguém dormir, cutuca quem está do seu lado e fala assim, o que é que você tem facilidade? A gente mais alto, pelo amor de Deus. Fala, o que é, irmão, que você tem facilidade? Vocês estão parecendo os irmãos lá da minha igreja, que fica tudo dormindo no culto? Irmãos, talentos são habilidades, capacidades, facilidade. Então, hoje, para que caia por terra todo o engano das trevas na sua vida, eu vou ler, não vou ler o texto todo para não demorar, mas eu vou ler, não precisa nem você abrir, porque eu só vou citar os dons, eu não vou ler o texto todo, tá? Mas se você quiser ler na sua casa, em 1 Coríntios 12, ele vai falar dos dons da igreja. Os dons espirituais. Para que você não confunda dom com talento. Porque eu quero que você saia daqui hoje, porque foi o que Deus disse que Ele queria. Então eu quero também que você saia daqui sabendo o que é dom e o que é talento. Porque quando essa pastora maravilhosa, que acabou de mostrar um talento aqui para vocês, essa pastora é a pastora Sandra. Quando ela falou para mim sobre dom e talento, que eu falei, ué, realmente tem diferença. Quando eu fui pesquisar, eu falei, não, a gente precisava saber disso antes. Olha quais são os dons do Espírito, gente. Dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de fé, dom de cura, dom de operar milagres, dom de profecia, dom de discernimento do Espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Tem alguma coisa carnal aqui? Tem alguma coisa que com esforço físico você consegue aqui? É espírito. Talento não é espiritual. Nossa. Como assim, bispa? Eu vivi, para alguns meses atrás, eu ouvi de um apóstolo que olhou bem para minha cara e falou, você é muito espiritual, você tem que parar um pouco. Você tem que ser mãe. Você tem que ser esposa. Você tem que ser mulher, você tem que ser filha, amiga. Tem que parar um pouco de ser espiritual. Porque Deus te deu uma família. Deus te deu um pai, uma mãe, uma amiga. E você precisa cuidar delas. Espiritual é uma coisa. Dom espiritual é uma coisa. Esse dom é aquele que você não precisa fazer nada. Já viu quando alguém é batizado no Espírito Santo? Tinha um pastor que eu gostava que ele falava assim, né? Quando a gente ia no culto. Você já viu um pé de limão fazer força para dar limão? Dá limão, nasce limão, nasce limão. Não, nasce. É o dom espiritual. Uma pessoa está no culto. Hoje no culto Kids eu percebi que de todas as crianças, uma delas estava chorando. Você acha que ela estava fazendo força, gente? Ai, eu quero sentir. Criança. Ela só foi tocada. Dom espiritual. Agora o talento não. Esses são os dons espirituais. Agora eu quero dizer para você o que uma igreja precisa. Porque se nós estivermos aqui nessa noite, são 9, né? Se eu não me engano, pastor, me ajuda, acho que são 9 dons, né? Se nós tivermos aqui 9 irmãos, cada um com um dom desses,
e nós botarmos os 9 aqui em cima para fazer o culto, ainda assim não dá para fazer o culto. Porque tem um monte de coisa aí embaixo que precisa ser feita e não vai ter ninguém para fazer. E eu quero falar para você do que uma igreja precisa. Pela misericórdia do Senhor, o meu esposo e eu, nós pastoreamos uma igreja. Então hoje, eu sei te dizer, melhor do que ninguém, como marinheiro de primeira viagem. E olha que esses 2 anos deu para sofrer um pouquinho, viu? Dirigindo igreja. O que uma igreja precisa. E os irmãos estão todos preocupados em falar em línguas. Os irmãos estão tudo preocupados em subir e cantar. Os irmãos estão tudo preocupados em cantar afinado, não desafinar. Ai, a irmã desafinou. Irmã, o culto não se resume em afinação. O culto para Deus, ninguém falou, na Bíblia não tem. Quando você for louvar, louve no tom. Tem? Se você louvar fora do tom, está eliminado. Nunca vi. Agora ele fala, louve com cânticos, com hinos, com danças, com pulos de alegria. Você acha que alguém pulando, cantando, dançando vai estar afinado? Eu estava falando para as irmãs sábado passado que para mim, particular meu, o louvor e a dança é a mesma coisa. Porque como Deus me deu esse talento, quando eu louvo e quando eu danço, para mim é a mesma sensação. É louvor. Não importa se eu estou afinada, se eu estou dançando um pouco atrasada. Eu estou fazendo para quem? Para quem conhece o meu coração. Agora, o talento é aquilo que a igreja precisa, que ninguém quer fazer, viu? Uma igreja precisa, até fiz a lista. E sabe que hora eu fiz essa lista? Quando eu cheguei aqui. Porque Deus me falou, você não vai falar não? Pois eu quero que você fale. E lá em casa eu não fiz a lista. E aí Deus falou, faz a lista agora. Uma igreja precisa de recepção. Quantas e quantas pessoas já não falaram? Eu fiquei por causa do sorriso daquela irmã. Do abraço daquela irmã. Eu fiquei porque aquela irmã pegou meu telefone, foi lá na minha casa e fez uma visita. E a recepção é um talento. Ou seja, todo mundo aqui tem, amém? Só que cada um tem de acordo com a sua capacidade. Se eu precisar ficar na porta, eu vou ficar? Vou, irmãos, mas não sei se o povo vai voltar, não. Porque eu não sou muito boa. Esse aí eu estou na capacidade baixa. Só que tem irmã que se você botar na porta, a evangelista missionária Sueli é uma. Se você pôr essa mulher na porta, ela vem com a ficha até com o tipo sanguíneo da pessoa, e eu não consegui nem falar para o Senhor, irmã. Ela já pegou até o tipo sanguíneo da pessoa, o nome, o endereço, o telefone, um pedido de oração. Já perguntou para a irmã se ela quer água, se ela quer ir no banheiro, onde ela quer sentar. Então é algo que Deus dá e a pessoa cultiva. E aí, se você é que nem eu, que não tem muito dom, naquilo que você vê que não tem, saiba, você pode cultivar, viu? Esse dom. Você pode trabalhar esse dom. Uma igreja precisa de cozinha, viu, gente? Uma igreja precisa de cozinheiros, cozinheiras, irmãs para ficar na cozinha, irmãs para fazer alguma coisa para comer, porque se tem uma coisa que crente faz é comer. E se tem uma reunião que fica meia xoxa, é uma reunião sem comida de crente. Não adianta, gente. A gente está fazendo uma campanha de oração no lar. E eu fiz um combinado com as irmãs. Falei, não é para fazer lanche. Tá bom? Tá bom. Aí fui na primeira casa, não teve. A minha casa foi a segunda. Eu não fiz só um chá, né? Falei, vou fazer um chazinho. Depois que passou minha casa, as irmãs tudo fazendo lanche. Eu falei, agora eu que fiquei de feia, né? Porque eu que não dei comida para ninguém. E elas falaram, mas tem que ter um lanche. Porque a gente é assim. Então uma igreja precisa disso. Irmã, se Deus te deu um talento para cozinhar, use no reino. Use na obra. Eu tenho certeza que se você fizer um pão, se você fizer um bolo e trazer no culto, falar, irmão, isso aqui é para nós dividir no final, vai ser festa. Ou falar, pastor, eu vou fazer um bolo para a gente fazer um seio, uma rifa, um sorteio, para a gente vender os pedaços, a gente juntar um recurso. Ou eu vou fazer um almoço, vou chamar o pastor e a pastora para almoçar. Glória a Deus, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar naquilo que você tem como um talento. Muitas das vezes, o poema do pastor, eu vou falar, pastor, eu sou apaixonada, eu tento, viu?
Eu tento. Um dia eu chego lá. Eu escrevo algumas coisinhas. Um dia eu chego nesse aí, que os meus é curtinho assim, ó. E falou muito. Fala do domingo. Quantas e quantas vezes as irmãs deixam as comidas boas tudo lá em casa, coberta. E vai para a igreja. E não divide com ninguém. Eu falei, olha, eu não sei se eu sou boa para ser rica, porque eu gosto de dividir tudo. Aí eu saio dividindo e quando eu vejo eu não tenho. E é assim que eu sou, infelizmente. Tudo que eu tenho eu gosto de dividir. Esses dias a minha mãe chegou lá com meio saco de salgadinho e eu falei, eu vou mandar um potinho para casa de outra pessoa. Ela falou, mas só tem um pouco. Eu falei, então, mas vamos dividir. Usa o que Deus te deu na sua mão. Uma igreja precisa de limpeza. E os obreiros, e os pastores, e os diáconos, e as irmãs do coque, e todo mundo, ninguém quer saber de lavar o banheiro, não. Ninguém quer saber de lavar a igreja, não. Ninguém quer saber de pegar uma bucha com um negócio de clareador e passar nas cadeiras da igreja que está velhinha aqui, não, que aqui está tudo novinho, né? Mas tem uma hora, irmãos, que tudo começa a ficar desgastado. E aí tem que pegar força. E aí, ó. Só que aqui não, né? Porque aqui nós estamos entendendo que é talento. Porque limpeza é talento. Tem gente que limpa como ninguém. Tem gente que organiza como ninguém. Uma igreja precisa de artesanato. Sabe por quê? Um dia eu entrei num culto que eu achei a coisa mais linda do mundo, que eles dão para cada visitante um marcador de página de Bíblia e uma caneta. E aí você pode falar, ah, bispo, mas isso custa recurso. Custa mesmo, irmão. E custa, e o reino de Deus é tomado à força. E na nossa vida nada a gente faz sem dinheiro não, viu? Nada. Porque até uma vacina, um dia um médico falou para mim, ó, tem uma vacina que eu tenho a obrigação de te falar que o seu filho tem que tomar. Mas não existe no SUS, ela custa R$1.000 cada dose. Então nem uma injeção mais dá para tomar de grátis. Então uma igreja precisa de um artesanato, uma irmã que é caprichosa, que é carinhosa, que vai fazer uma lembrancinha para um visitante, que vai comprar uma caixa de bis, que vai colocar um papelzinho e vai falar, seja bem-vindo, a sua presença pede bis. Vai colar e vai dar para o irmão que chegar na igreja. E aquele chocolate, que se você fizer a conta vai sair centavos, pode ganhar uma alma para Jesus. Uma igreja precisa disso. Uma igreja precisa de música. Uma igreja precisa de cantores. E uma igreja precisa da mesa do som. Que se o pastor levantar dali, ó, e der um ruim ali, e eu ficar aqui, e não tiver ninguém lá, quem vai socorrer? Deus precisa de nós na obra. Ele não precisa de nós para operar, mas a obra precisa de nós, gente. Como obreiros. E obreiro não é só quem é ungido, consagrado, separado, tirou foto. É todo aquele que trabalha na obra do Senhor. Então, se você tem o desejo no seu coração, eu queria tanto ser um obreiro, glória a Deus, comece fazendo a obra. No meu ministério é assim, viu? Nós ainda não somos ungidos a pastores e pastoreamos uma igreja há 2 anos e meio. E a gente está na prova. Porque primeiro a gente trabalha. Lá é assim, eu falo, meu Deus, tem umas igrejas que é unção atrás de unção. Lá não, primeiro você trabalha, depois você recebe a unção e tira uma foto para guardar de recordação. Mas primeiro você põe a mão na massa. Então se você quer ser um obreiro, começa a trabalhar. Não importa que você não tem carteirinha ainda. Vai fazendo. Porque aquele que é para te ver, ele está vendo. O pastor pode até não perceber, mas ele está vendo. Uma igreja precisa dos serviços externos. Lá na igreja nossa nós estamos sofrendo uma carência de varões. Tem muita irmã e pouco homem. Esses dias não tinha um homem para levar um galão de água. Falei, misericórdia, meu esposo não estava, ninguém estava. Falei, e agora? O que nós vamos fazer para trocar o galão de água? Vai ter que se virar aqui nos 30. E ainda para ajudar os irmãos, abençoado, colocou o negócio bem em cima. Então tem que fazer aquela força do chão
para virar o galão em cima e molhar tudo, né? Eu falei, não vai dar certo. Homens, como a obra de Deus precisa de homens, gente. Mas a irmã não pode orar em paz de joelho se não tem um homem na porta. Porque às vezes você está orando e entra aí uma pessoa de uma forma que não está muito boa e pode fazer qualquer coisa. Então nós precisamos de homens, de obreiros, para dar aquele apoio, aquele suporte. Porque vamos combinar, né, irmãs? As irmãs faz tudo bem bonitinho, né? Glória a Deus. Vamos puxar a sardinha para as irmãs. Mas a gente precisa dos homens para ajudar. E ontem eu falei para o meu esposo, ontem ele foi na campanha de oração das irmãs e eu falei, é de Deus você vir, porque na hora de ir estava uma chuva. Depois lá Deus usou ele na reunião de oração das irmãs e confirmou coisas assim que eu falei, não, esse homem estava espiando, não é possível, ouvindo. E nós precisamos também dos varões, dos sacerdotes, daquele que Deus, muitas das vezes, viu, irmã, doendo ou não, vai dar a direção que é para a gente obedecer. Olha lá, glória. Nós precisamos, então faça a obra do Senhor. O reino de Deus. A igreja do Senhor precisa de designer gráfico. Vocês pensam que isso aqui surge com pó de pirilim-pim-pim? Não, né? Eu tive um professor ali, ó. Eu faço uns cartazes hoje, mais ou menos, né? Ele me ensinou. Isso aqui dá trabalho. E isso aqui é um talento, viu? Porque não é qualquer pessoa que pega o celular e transforma um negócio branco nisso aqui. É um talento. Só que para isso você precisa fazer o quê? Cultivar. Porque quando ele lançou lá o curso, ó, vou dar um curso para ensinar o pessoal a fazer cartaz de igreja. Eu falei, olha, eu tenho um pouquinho de facilidade. Eu vou lá para ver o que dá. E aí saiu o que eu aprendi a fazer. E antes eu pagava R$15, 20, 25 para alguém fazer o cartaz da minha igreja. Agora eu vou lá e faço o cartaz. É um talento que eu decidi cultivar. Uma igreja precisa de divulgação, viu, gente? O seu status do WhatsApp não é só para pôr vídeo do TikTok, não, viu? Ele presta também para você pôr o cartaz do culto, o convite do culto, para colocar um versículo. E essa semana eu vi algo no Instagram, porque se a gente quiser, a gente usa as redes sociais para o reino, falando assim que o versículo que você posta pode ser a única Bíblia que alguém lê. Então a obra de Deus, o reino de Deus precisa de divulgação. O reino de Deus precisa que alguém vá lá e faça assim como Isaías. Eu tô aqui, pode me usar. Envia-me a mim. Eu vou postar, eu vou chamar, eu vou ligar para a irmã e falar, ó, irmã, vai ter um culto assim, assim, assim. Eu queria levar você como a minha convidada. Meu esposo fala muito isso para mim e isso eu tenho que cultivar. Ele fala, liga para a pessoa e fala com ela. Ele é outro que tem uma facilidade incrível. Quando quer, viu? Porque também quando não quer, o bico dele é desse tamanho. Mas quando ele quer, ele tem uma capacidade incrível de fazer amigos, de chamar pessoas para perto. E a gente pode divulgar. Uma igreja precisa de pintura e reforma, é ou não é, pastor? Uma igreja precisa de alguém que fale, pastor, precisa pintar aí? Eu tô aí, ó, domingo, pode ser domingo de manhã, sábado à tarde? Ó, eu trabalho durante a semana, mas eu ajudo o senhor a quebrar lá atrás e colocar a janela no final de semana. Uma igreja precisa de administração. Esse mesmo apóstolo que me falou que eu precisava ser um pouco menos espiritual e olhar mais para as coisas ao meu redor, ele me disse, o que vocês sabem sobre administrar uma igreja? Eu saí de lá, irmãos, quase para a farmácia, comprar um salompas, porque eu apanhei nesse dia. O que vocês sabem sobre administrar uma igreja? Ou uma empresa, ou qualquer coisa. O reino de Deus precisa de administração, porque as coisas do Senhor são organizadas. E eu deixei por último, a igreja, a obra, o reino precisa de mantenedores.
Se você está sentado aí nessa cadeira, alguém ofertou. Porque a igreja não é patrocinada pelo governo. Se você está sentado aí, alguém ofertou para comprar essa cadeira, viu? Se você tomou água, alguém ofertou para comprar um copo e tomar uma água. Se não foi um irmão, muitas das vezes, e eu digo porque eu sei, muitas das vezes foi o pastor que usou o último, às vezes a mistura da sua casa para comprar o copo da igreja. Porque ninguém teve a capacidade de levar um copo na igreja. A obra do Senhor, o reino de Deus, precisa de mantenedores. E nós vemos na palavra muita gente. E irmãos, tem muito mais, né? É que não dá tempo da gente falar, mas tem muito mais coisa que precisa. Eu falei algumas que a gente não vê. Porque a gente acha que o reino de Deus é pregar e cantar. Mas a obra de Deus, ela começa aqui no altar, mas ela sai para fora. A obra de Deus não resume no altar. As pessoas só querem subir no altar. E quem está aqui quer descer. Porque, gente, é pesado. É pesado, a responsabilidade é grande. Eu posso subir aqui e falar um monte de baboseira. Mas a hora que eu saio daqui, o bicho pega. Porque não é qualquer coisa. É de Deus que nós estamos falando. Por isso que muitas das vezes eu prefiro que você esteja parado assim para mim numa pregação. Do que assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí o irmão está assim o culto inteiro. Pergunta para ele no final do culto, qual foi a palavra? Ah, irmão, não sei, eu estava num manto. Mas então, para que tanto manto se você não adquiriu aqui o melhor da noite, que é a palavra? É para isso que nós estamos aqui. E é muito gostoso você pregar e os irmãos, glória, terra, fogo. É bom. Só que eu prefiro que você saia daqui e fique lá na sua casa pensando assim, aquela bispa chata ficou falando e eu consegui identificar uns 4 talentos que eu tenho que eu não uso. Eu prefiro que você me ache chata, mas entenda a palavra, do que você me ache legal e saia daqui do mesmo jeito que entrou. E o Senhor, na palavra dele, ele usa várias pessoas. Que se a gente pudesse, a gente faria uma vigília dos talentos. Porque na Bíblia tem vários. Quem conhece Dorcas, costurava. E assim como o pastor, não cobrava não, viu? Ela não costurava o vestido e botava a etiqueta de R$200, não. Ela costurava o vestido, era para a viúva, era para o pobre, era para o necessitado. Ela costurava e dava. Tem uma mulher que, para encerrar, eu quero falar um pouquinho dela. Uma personagem dessa palavra. Que é aquela mulher que fez um bolo para o profeta. E muitas das vezes a gente acha que fazer um bolo e um pão, como eu falei, não tem nada a ver. Só que aquela mulher, muito provavelmente, era uma boa boleira. Porque Deus dá segundo a capacidade. Se ela fosse uma mulher boa de fazer pirão, o profeta ia pedir um pirão com a farinha, mas o profeta pediu um bolo. Porque muito provavelmente ela era uma boa boleira. O profeta falou, vai e faz para mim primeiro. Imagina, você com o seu último, assim como eu falei, já aconteceu comigo, dia de ceia, a igreja sem caixa para comprar o suco e o pão. Para honra e glória do Senhor, você pode levantar a mão, porque isso aqui é testemunho. Hoje eu tenho umas irmãs que estão me ajudando nisso aí. Ai, meu Deus, eu estou tão feliz. Por 6 anos eu corri atrás desse pão e desse suco sozinha. E muitas das vezes não tinha dinheiro. E aí sabe o que eu e meu esposo fazia? A gente não era nem dirigente, a gente era diácono. A gente pegava o último do nosso e comprava um pão e um suco de uva para fazer a ceia. Então esse profeta falou isso para ela, dá primeiro para mim. Deus está falando para você, dá primeiro para mim. Dá primeiro para o reino. Faz primeiro para a obra. E depois você vê o milagre na sua vida. Débora, outra mulher, Deus deu um talento para ela de aconselhar, de ser juíza.
E ela não ficou lá, gente, embaixo da árvore só comendo fruta, não. Ela atendia as pessoas e quando surgiu a oportunidade, ela foi para a guerra. Talento que ela decidiu cultivar. E aquela outra mulher, que eu quero só citar ela, porque eu não consigo, eu sou apaixonada por essa. Aquela mulher que sempre fazia uma refeição para o profeta, quando ele passava na cidade, e depois ela decidiu construir logo um quarto para ele se hospedar. Essa era uma mantenedora. Enquanto muita gente está, você acha que eu vou dar dinheiro para pastor? Você acha que eu vou levar meu dinheiro na igreja? Essa mulher falou, o quê, profeta? Pode deixar que eu faça a janta dele aqui. Pode deixar que eu faço. Ah, ele precisa de um lugar para descansar? Pode deixar, viu, amor? Vamos construir um quarto para esse profeta? O que é isso que essa mulher fez? Talento de ser mantenedora. Só que ela cultivou. Deus deu para ela algo que dinheiro nenhum no mundo podia comprar. Um filho que ela não tinha na velhice quase. Então você entende que o talento que Deus te deu é para você multiplicar. Entenda hoje, ao sair daqui, a obra de Deus não é só cantar e pregar. Você, olha para quem está do seu lado e fala assim, você. Fala, você. Você mesmo. Desse jeito aí que tu é. Fale para ela assim, se você é meio cearense, fale. Nordestino, diga desse jeitinho que tu é. Deus vai te usar. No reino, com alguma coisa. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você. Quem entendeu o que é talento e o que é dom aqui, levanta a mão. Você pode, a partir de hoje, pensar assim, se eu tenho que me esforçar para fazer, é talento. Os irmãos que têm dom de visão, sabem que você está dormindo, Deus te dá uma visão. Você não se esforça. Espírito. Mas quando você falar, não, isso aí eu tenho que correr atrás, viu? É talento. E aí é onde Deus quer falar com você nessa noite. Coloca a mão no teu coração, se você puder, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Pai, nessa noite, eu em primeiro lugar, e todos que estamos aqui, Pai, escutamos, compreendemos o que é talento, o que nós podemos fazer no teu reino, o que nós podemos fazer para o nosso irmão. E nós queremos, Senhor, a partir de hoje, abrir os nossos olhos verdadeiramente. Fazer aquilo que tem que ser feito, Pai. Fazer aquilo que ninguém quer fazer, Pai. Nos dá, Senhor, sim, a capacidade, o discernimento, a sabedoria e força, Senhor, para fazer aquilo que devemos fazer. Derrama, Senhor, sobre cada mulher que entrou aqui, unção, Pai, como dessas mulheres, para fazer aquilo que ninguém queria fazer. Para costurar para quem ninguém quer costurar, para fazer um pão para aquele que ninguém quer fazer, para fazer, Senhor, o teu reino avançar fronteiras, Pai, através das nossas vidas. É o que nós queremos, te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Glória a Deus. Quero agradecer a bispa Cibele. Palavra maravilhosa, amém? Glória a Deus. Irmãos, já estamos finalizando. Quero agradecer a presença de todos. E antes de passar o microfone para o pastor Raul nos dar a bênção apostólica, eu quero pedir para vocês que trouxam a sua oferta para estar colocando aqui no gasofilácio, tá? E Deus abençoe a todos. Quem quiser tem envelope aqui, ó. Pode estar pegando o envelope, coloca e já coloca no gasofilácio. Amém? Vamos então receber o pastor Raul para nos dar a bênção apostólica. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém?
Glória a Deus, que palavra maravilhosa, né? Eu lembro que eu abri uma igreja ali em Osasco, no bairro Portal do Oeste 1.